Em mais um episódio de guerra comercial entre americanos e chineses, a China anunciou que vai aumentar suas tarifas alfandegárias sobre os produtos americanos. Segundo o escritório da Comissão de Tarifas do governo chinês, o aumento de até 25% deve incidir sobre produtos já tributados e a medida deve começar a valer a partir do dia 1º de junho. A medida foi tomada em resposta às tarifações americanas a produtos chineses. Dissemos muitas vezes que a imposição de tarifas não resolverá nenhum problema. A China não se renderá a pressões externas. Estamos determinados e temos a capacidade de salvaguardar nossos direitos e também interesses que são legítimos. O presidente americano aprovou na sexta-feira aumentar, como medida punitiva, de 10% a 25% as tarifas sobre produtos chineses, que representam um total de 200 bilhões de dólares. Donald Trump havia aconselhado a China que não fizesse retaliações às tarifas impostas pelos Estados Unidos, porque uma escalada na guerra comercial entre Pequim e Washington só pioraria as coisas. E para entender o que está acontecendo e para repercutir esse assunto, eu vou conversar agora com Pedro Paulo Silveira, que é economista, chefe da Nova Futura Investimentos e que já aparece aqui na minha tela. Uma ótima tarde para você. A gente tem um cenário que chama muita atenção. Nós temos ali Estados Unidos e China, são grandes duas potências. Essa conversa e também essa rixa deles já acontece há algum tempo. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa como isso e também se isso nos afeta de alguma maneira significativa. Mais uma vez, uma ótima tarde. Agradeço o convite, uma boa tarde para a gente. Afeta de maneira direta e indireta. É um pouco complexo, mas os efeitos são bem contundentes. A primeira forma como isso afeta é que Estados Unidos e China são participantes do comércio internacional muito importantes. O peso deles no crescimento global é muito grande. Se eles aumentam a tarifa um do outro, o que vai acontecer provavelmente é o crescimento global diminuir. Eles vão vender menos entre eles e vão comprar menos produtos do mundo. Nós fazemos parte do grupo de países que vende muito para ambos. Se o crescimento deles diminui, nós vamos vender menos para eles. Portanto, o nosso crescimento também vai ser reduzido. Estima-se que a guerra comercial, só com essa tarifa que os Estados Unidos anunciaram agora, sobre 250 bilhões de dólares, deva reduzir a taxa de crescimento entre 0,5% e 0,7% nesse ano e no ano que vem. Veja, uma economia gigantesca. Se ele aumentar a tributação para mais 350 bilhões de dólares, esse número pode passar de 1%. Isso pesa bastante no crescimento global. Se nós já estamos com um crescimento bastante moderado, o impacto vai ser ainda maior. Além disso, os mercados financeiros internacionais ficaram mais nervosos por conta disso, com taxas de crescimento menores. Isso afeta o valor das empresas, afeta a capacidade de governos pagarem suas dívidas, existem incertezas em relação ao comportamento do dólar, os mercados estão caindo mundo afora, como você muito bem falou aí. Isso afetou a Bolsa Brasileira também. Em ambientes de muita incerteza, tanto empresários como as famílias reduzem as suas decisões de gastos e isso acaba reduzindo ainda mais o PIB. Então, como você vê, a nossa taxa de crescimento é muito influenciada por essa guerra, infelizmente. Pedro, falando, nós temos ali de um lado China, do outro os Estados Unidos. Como eu disse, você também explicou muito bem, são grandes duas potências e realmente isso acaba afetando os países que fazem qualquer tipo de compra e acordo com esses dois lados aí, China e Estados Unidos. Você acredita que o cenário, por mais que a gente tivesse essa oscilação negativa na Bolsa, a gente consegue vislumbrar algum panorama positivo para as próximas semanas ou isso vai depender se essas tarifas continuarem oscilando negativamente? Nós vimos trabalhando, nós que eu digo mercado financeiro internacional, eu, modesta parte, me incluí no meio aí desses agentes, a gente vinha esperando que essas ameaças do Donald Trump contra a China fossem apenas parte de uma estratégia para conseguir grandes concessões do seu parceiro comercial mais importante. Então, ele bate, na hora de sentar na mesa, ele traz para si a capacidade de negociar e consegue bastante coisas, concede, e chegariam até a semana passada em algum acordo. Era isso que o mercado financeiro internacional esperava até a semana passada. Ele repetiria algo que fez com o ditador norte-coreano no início do ano passado, na questão das armas nucleares. Ele bateu, ameaçou guerra, depois sentou com o cara
e resolveu virar o melhor amigo dele durante alguns meses. Todo mundo esperava que isso fosse acontecer, o mercado trabalhava com essa hipótese. Acontece que na semana passada, diante de alguns sinais de que os negociadores chineses estavam muito reticentes em abrir negociação em questões importantes, o Donald Trump resolveu acirrar o debate. Só para ter uma ideia, para o telespectador ter ideia, as questões que estão sendo discutidas aí são muito sensíveis para a China e para os Estados Unidos. Existe questão de propriedade intelectual, existe questão de fiscalização, de abertura do setor de serviços, como bancos e finanças na China. São questões que os chineses são muito reticentes para negociar. Já era muito difícil que isso fosse acontecer. Os Estados Unidos estavam bastante incisivos nessa questão. Isso não prosperou. Nós não estamos conseguindo olhar o cenário para a próxima semana, para esses próximos 10 dias, coloquemos assim esse horizonte, de maneira muito satisfatória. Já houve a decisão de aumentar a tributação sobre 250 bilhões de dólares por parte dos Estados Unidos, já houve a decisão da China de retalhar tributando 50 bilhões de dólares a partir do dia 1º de junho, e o mais provável em termos de calendário é que o Donald Trump só se reúna com o Xi Jinping, que é o presidente chinês, no final de junho, na reunião do G20. Até lá a gente tem que esperar um pouco e é difícil essa espera. Pois é, Pedro, a China não quer deixar barato esse movimento de Donald Trump, que é realmente arriscado e acaba comprometendo todas as outras nações que ficam ali dependendo de cada uma delas. Afinal, como nós dissemos, são dois gigantes. Pedro, obrigado pela disponibilidade, por conseguir explicar isso para o nosso telespectador e uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde. Até.